Eu gostaria de saber primeiro uma coisa. Está muito claro para mim a questão do método, né, da historicidade, estruturas de Uhum. pensamento, exames categoriais. Tranquilo. Agora, suponhamos que eu esteja lidando com uma pessoa que vai ao meu consultório e não sabe que caminho tomar para parar de usar drogas. A gente tem uma Uhum. experiência, né, dentro de comunidades terapêuticas, a gente já sabe o caminho básico. Primeiro, são algumas convenções baseadas na experiência, né? A gente sabe que a pessoa tem que admitir para ela mesma que ela quer mudar, senão ela não muda. Tá? Ninguém muda sem querer mudar. E como ela vai ter que ter uma mudança de comportamento, né? Isso é de grande relevância, senão ela não para de usar. E, em segundo lugar, há uma tendência, né, das pessoas que param de usar, de desenvolver uma religiosidade. Uhum. São casos raríssimos onde não há esse desenvolvimento da religiosidade que as pessoas deixam de usar drogas, certo? Então, eu lhe pergunto, estou lidando com uma pessoa que tem esses problemas, e embora o que a traga ali, né, às vezes nem seja o consumo de drogas, né, e a causa imediata seja outra, né, e que a gente identifique na estrutura de pensamento dela depois, na historicidade, os motivos que levou ela a usar droga, né, eu gostaria de se é possível o filósofo clínico direcioná-la para a questão de novas práticas vinculadas à religiosidade e, e o autoconhecimento, né? Ou se isso eu estou indo além, eu estou forçando a barra, eu estou, não sei, invadindo, na verdade, o meu partilhante. Uhum. Bacana. Renan, em filosofia clínica, a gente vai trabalhar com cada partilhante de um modo. Então você vai reparar algumas coisas muito interessantes quando você chegar na estrutura de pensamento. Você vai reparar, por exemplo, que algumas pessoas que têm determinância no tópico 1, quer dizer, na sociedade, aspectos culturais, familiares, amizades, no mundo social dela, ok? Pessoas que têm isso como determinante, muitas vezes elas adentram isso por causa deste mundo, como derivação deste mundo, ou às vezes até mesmo como uma forma de fuga desse mundo. Quando o tópico 1, como o mundo parece ser determinante para ela, às vezes o simples afastar dela daquela base categorial, daquela base de circunstâncias, de pessoas, de relações, é o bastante. É por isso que alguns casos, não todos, alguns poucos casos, quando você leva a pessoa, por exemplo, para uma clínica de reabilitação, somente o fato dela não estar mais onde ela estava antes é o bastante para ela conseguir, por exemplo, largar. Já percebeu isso? Não, sim. Aí o que Algumas acontece? pessoas. A pessoa É, dentro da clínica ela fica sem usar, mas quando ela retorna para a sociedade ela volta para o uso. Ela não aprende a por- viver fora da sociedade. porque ela retorna para a mesma sociedade. E, E às vezes ela precisa construir um caminho que não seja mais o retorno para as mesmas bases, para as então, mesmas é por circunstâncias, isso que para eu as mesmas pergunto, né? pessoas. Existem alguns jargões, como, por exemplo, evite coisas, pessoas e lugares. Esse é um jargão que existe, né? Que Na não é reconstrução de novas universal, bases. Oi? porque que não é universal na filosofia clínica. Como eu Sim. disse, essa é uma possibilidade, mas a gente tem outras 50 possibilidades. Por exemplo, às vezes, o uso de certas drogas é nada mais do que um veículo que permite esteticidade. Tem Sim, pessoas que elas bebem, porque quando elas bebem, elas conseguem abrir canais de comunicação semióticos para jogar o que está dentro delas para fora. Tem exato. pessoas que só de você fornecer a elas outros canais de expressividade já é o bastante, ela já substitui. Em outros casos, não, em outros casos é um elemento sensorial.
Então, quando há um elemento sensorial, sobretudo um agendamento sensorial em paixão dominante, você vai ver que às vezes a pessoa ela precisa ou de uma ressignificação do próprio corpo físico, da forma como o corpo dela lida com isso, ou de um suporte medicamentoso para poder lidar com aquilo, quando a questão ela é apenas sensorial. Outras vezes, você vai tratar essa pessoa a partir da religiosidade, como tu acabou de dizer, porque para algumas pessoas a religiosidade é um canal de transcendência daqueles fatores de vivência que ela tinha antes. Então, às vezes, a religiosidade dela é uma forma dela não voltar mais para as mesmas bases, para as mesmas relações, para os mesmos assuntos. Exato. Outras vezes é o canal para ela mudar, por exemplo, coisas dentro dela que ela até então não tinha como mudar. Formação de Sim. prejuízos, de crenças, de valores, suporte. Você sabe que a religião, muitas vezes, ela fornece todo um suporte comunitário, não é, para a pessoa. Exato. E esse suporte comunitário, muitas vezes, faz muita diferença. Porque ele, às vezes, é o que determina. Então, às vezes, não é nem a religião pela religião. Tópico 1. Desculpa, tópico 5, crença. Mas é o suporte que essa religião permite, lá no tópico 1. Entende? Então, cada caso é um caso.